Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, o ministério de apóstolo. Nós já estudamos sobre os dons espirituais e agora estaremos estudando sobre os dons ministeriais. Então, nas próximas 5 lições, nas próximas 5 semanas, estaremos falando sobre os dons ministeriais listados em Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, que estaremos lendo logo em seguida. Primeiramente, gostaria de dizer que essa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o colégio apostólico, o apóstolo Paulo e a apostolicidade atual. Então, o título, o ministério de apóstolo, a palavra ministério significa função, serviço, ofício e também significa cargo. De apóstolo, a palavra apóstolo também aquele que é enviado, significa aquele que é enviado. Então, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12 vai dizer assim: e ele mesmo deu, ele quem? Está falando de Deus. Deus mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres. Então, os dons ministeriais são 5, nós estaremos estudando hoje o ministério do apóstolo e na sequência também os demais serão estudados nas próximas semanas. O propósito, nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 11, agora vamos ler o versículo 12, porque Deus, ele deu o quê? Ele deu algumas pessoas para apóstolos, outras pessoas para profetas, outras pessoas para evangelistas, e outras pessoas para pastores, e outras pessoas para doutores ou mestres, que significa a mesma coisa. Mas Deus em tudo, eu costumo dizer que Deus em tudo que ele faz, ele tem um propósito. Deus não faz nada, absolutamente nada sem propósito. Então o versículo de número 12 de Efésios 4 vai falar qual que é o propósito. Por que Deus deu? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Tá certo? Então esse é o propósito de Deus, dar a sua igreja, dar a todos nós esses 5 ministérios. Então o primeiro tópico diz assim, o colégio apostólico. Colégio significa estabelecimento de ensino ou até mesmo uma escola. O termo apóstolo, que é o primeiro subtópico, diz assim, significa enviar, remeter, também significa mensageiro oficialmente comissionado por Cristo. Então esse termo apóstolo utilizado, ele foi utilizado especificamente para aqueles 12. Então esse termo, além de ser usado para os 12, ele também pode ser utilizado para outros, como nós vamos aprender agora no decorrer da lição. Mas a princípio, apóstolos são aqueles que foram oficialmente comissionados diretamente por Cristo. Então o segundo subtópico diz o colégio apostólico. O colégio apostólico ou a escola apostólica é o grupo dos 12 primeiros discípulos que foram escolhidos por Cristo para auxiliar no ministério terreno, no ministério dele aqui na terra. Eles não eram perfeitos, eles não eram os melhores, as melhores pessoas, os homens de grande educação, de grande estudo. Não, eles não eram os melhores, não eram esse tipo de pessoa. Mas Jesus escolheu aqueles a quem ele quis, como está escrito aqui em Marcos, capítulo 3, versículo 13, que diz assim, e subiu ao monte e chamou, Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Então, não é porque eles eram bons, porque eles eram os melhores, não, mas porque Jesus quis, ele escolheu e seja feita a vontade dele e glória ao nome dele por causa disso. Terceiro subtópico diz assim, a singularidade dos 12. Então, dentro da singularidade dos 12, também está subdividido, está dizendo assim, que eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, está dizendo que eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério e também está dizendo que eles receberam a autoridade do Senhor. E agora nós vamos ler os versículos bíblicos para comprovar o que nós acabamos de falar. Então eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Também Lucas capítulo 6, versículo 13 vai dizer assim, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Olha a escolha de Jesus aí. Ele chamou quem? Quem ele quis, que era da vontade dele.
andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Esses 12 andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o princípio até o fim. Marcos capítulo 6, versículo 7 diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de dois em dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Também João capítulo 6, versículos 66 até o 69 vai dizer assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, esse é um dos grandes motivos pelo qual eles acompanharam Jesus desde o princípio até o final do seu ministério, porque acreditavam que ele realmente era, ou que ele realmente é, o Messias, o Cristo prometido lá no Antigo Testamento. E eles também receberam a autoridade do Senhor. João capítulo 20, versículos 21 a 23 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Olha a responsabilidade que nós temos. Aqueles a quem nós perdoarmos serão perdoados, mas aqueles a quem nós não quisermos perdoar, eles não serão perdoados. Mas pensa bem, na oração do Pai Nosso, existe um termo ali que diz assim: se nós queremos ser perdoados, nós devemos perdoar. Então a responsabilidade é muito grande quanto a isso. Atos capítulo 2, versículo 4, ainda falando que receberam a autoridade do Senhor, Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Também Marcos capítulo 16, os versículos 17 até o 20, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Só para você se atentar, nós falamos sobre dons espirituais até a semana passada. Aqui não está dizendo de dom, aqui está dizendo assim que esses sinais vão seguir aqueles que crerem. Não é necessariamente um dom que você recebeu, mas é para quem crê. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Presta atenção que não é para você sair tomando veneno, tomando coisas mortíferas. Não, mas se acontecer de você tomar alguma coisa mortífera, não vai lhe fazer dano algum. Não podemos tentar Deus, colocar Deus à prova, tá? Não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, está falando de Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então Jesus os enviou e Jesus cooperava com eles. Quando eles oravam, os enfermos eram curados. Quando eles oravam, quando eles repreendiam, os demônios iam embora. Então Jesus sempre cooperou no ministério dele através dos sinais. E também conosco, nos dias atuais, é válido para os nossos dias. Jesus coopera conosco até os últimos dias da igreja na terra. Então o resumo desse tópico diz que o verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai, como no versículo que nós lemos aqui, ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, Jesus Cristo é o apóstolo verdadeiro. O segundo tópico, o apóstolo Paulo. É dividido em 3 subtópicos que diz assim: Saulo e sua conversão, também diz que um homem preparado para servir, e também diz que ele era o menor dos apóstolos, ou ele se considerava o menor dos apóstolos. A conversão de Saulo ocorreu no caminho de Damasco enquanto ele perseguia os cristãos. Ele recebeu ele pediu cartas do sumo sacerdote ou dos sacerdotes principais, dos fariseus, e ele saiu em busca dos cristãos para prender e até mesmo matar. Assim como ele concordou com a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, ele também, depois disso, logo em seguida,
houve uma grande perseguição na igreja e ela começou a se dispersar, e Paulo começou a ir atrás dos cristãos para poder prender eles, para poder colocá-los na prisão. Atos capítulo 9, versículos 3 e 4 diz assim: E indo no caminho, Paulo, ou Saulo, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então o próprio Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e falou diretamente com ele. Então Paulo, ou Saulo, não foi evangelizado por pessoas, mas ele foi evangelizado diretamente pelo próprio Cristo. Um homem preparado para servir. Paulo ele era um homem bem preparado, muito bem preparado, porque ele recebeu o seu preparo antes de se tornar um cristão. Então, dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento dentro da Bíblia Sagrada, 13, pelo menos 13 foi Paulo que escreveu. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 22 a 28, vai falar um pouquinho sobre o preparo de Paulo. Tem alguns outros versículos, mas nós pegamos alguns. Pegamos apenas 2 aqui para poder falar do preparo de Paulo. Aqui ele mesmo dizendo: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. E em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Então, ele foi açoitado 5 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas, que é um outro tipo de açoite. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ou seja, esse era Paulo. Será que ele estava preparado? Será que ele era preparado? Será que nós estamos preparados para passar pelo menos um pouquinho do que ele passou? Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 6 também diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, palavras de Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que está na lei, irrepreensível. Esse era Paulo, o Saulo de Tarso, como chama a Bíblia. E nós, quem somos? Qual é o nosso preparo? Será que nós achamos que estamos fazendo demais, estamos trabalhando muito? Preciso dar um tempo que eu estou fazendo demais. Olha só o que Paulo passou, olha só quem Paulo era, o que ele fazia, tudo que ele fez por nós, pelo Evangelho. Pelo que podemos entender, a maioria da nossa teologia, da teologia do Novo Testamento, a maioria, 90% da nossa teologia foi escrita por Paulo. E ele se considerava o menor dos apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 8 e 9, diz assim: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Também 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, somente a parte A do versículo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, olha só, ele se considerava o menor, mas ele foi chamado diretamente por Jesus. Ele recebeu diretamente os ensinamentos do próprio Senhor. Também Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O resumo desse tópico diz que Paulo viu Cristo ressurreto e esta era a sua credencial apostólica. Então ninguém tem condições de desmerecer o seu apostolado. Ainda que ele se ache o menor, mas mesmo se achando menor, ainda ele mesmo se considerava apóstolo do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra apóstolo, como nós já vimos, é enviado diretamente por ele, pelo Senhor.
apostolicidade atual. Ainda há apóstolos? Mateus capítulo 19, versículo 28 diz assim: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Estava se referindo aos apóstolos, aos 12. Então a pergunta é: ainda há apóstolos igual àqueles 12? Não. Porém, guarda aí mais um pouquinho. Apocalipse 21, 14 diz assim: E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ainda há apóstolos? Como os 12? Não. Mas olha só, o subtópico de número 2 diz assim: apóstolo fora dos 12. Atos capítulo 14, versículo 14 diz assim: Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Então, aqui está dizendo que havia mais apóstolos, porque Paulo nós já sabemos que era um apóstolo, mas aqui está dizendo que Barnabé também era apóstolo. E ainda Romanos 16, 7 diz assim: Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Eles se converteram antes de Paulo. Então, antes de Paulo, eles já eram cristãos e também já eram apóstolos, segundo essa palavra. Ainda há outros que a Bíblia menciona, tá? Mas devido ao tempo, somente esses 2 versículos aqui, mas a Bíblia diz que há outros apóstolos, outras pessoas que foram enviadas, não diretamente por Cristo, que esses são simplesmente 12, mas havia outros apóstolos também nessa época. O ministério apostólico atual. Não existe sucessão apostólica. O ministério dos 12 não se repete mais. São só aqueles 12. Jesus só veio aquela vez e quando ele vier vai ser para arrebatar a sua igreja. Então não vai se repetir e não se repete, não tem continuidade, não foi descendência, não existe isso, tá ok? O que há na atualidade é o ministério de caráter apostólico, que nós conhecemos como os missionários. Então hoje, o apóstolo de hoje são os missionários. Deus enviou Jesus, que é o apóstolo verdadeiro. Jesus enviou os 12, aqueles 12 foram enviados por ele diretamente. Então esses são conhecidos como os 12, esses são os fundamentos dos muros da cidade, esses são os que vão sentar nos 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. São esses 12, tá certo? Na atualidade, o apóstolo ele é enviado pela igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O resumo desse tópico diz que, segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Então, um resumo sobre o dom apostólico, para ficar bem fácil da gente poder entender assim. Então, apóstolo, apóstolo verdadeiro, os apóstolos atuais e o colégio apostólico. Tá certo? São esses 4 aqui. Então, quem que é apóstolo? Apóstolo é todo aquele que é enviado. Quem que é o verdadeiro apóstolo? O verdadeiro apóstolo é o próprio Senhor Jesus, porque ele foi enviado por Deus. Hebreus 3:1 diz assim: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, tudo que Jesus fez foi para nos dar exemplo. Então, ele foi enviado pelo Pai e ele enviou os 12, e os 12 que compunham a igreja, que foram a base da igreja, começaram a enviar as outras pessoas. Então, e daí por diante, hoje a igreja que somos nós, que é você e que sou eu, vamos enviando outras pessoas ou vamos sendo enviados pelas pessoas. Nós somos os apóstolos dos dias atuais, somos os pregadores da palavra do Senhor, somos os missionários da nossa época. Então Jesus é o verdadeiro apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado, Jesus é o verdadeiro apóstolo. Os apóstolos atuais, então, são os missionários enviados pela igreja do Senhor Jesus Cristo, pela igreja verdadeira. Não é por qualquer igreja, não é por qualquer pessoa. São aqueles que são enviados para pregar a palavra de Deus, para pregar a Bíblia Sagrada, que é o próprio Senhor Jesus. E o colégio apostólico, que eu dei uma invertida na ordem, só para a gente poder falar sobre alguma outra coisa aqui também. O colégio apostólico é o grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. Só que dentro dos 12, eu gostaria de lembrar vocês que dentro dos 12 havia um, que era Judas, que ele acabou deixando de ser contado com os 12, então diminuiu para 11. Diminuindo para 11, houve também um sorteio que escolheram Matias.
Então Matias ele foi escolhido por sorteio e votado por homens. Valdecir, onde é que está isso? Atos capítulo 1, versículo 26. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, sorteio e voto. Então, através disso, eles escolheram Matias para ser colocado no lugar de Judas, que havia se perdido, que havia se enforcado, que havia tirado a própria vida e não foi contado. Participou de todo o ministério do Senhor Jesus e depois de tudo perdeu. Aí vem as palavras de Jesus na minha mente. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Judas esteve com o melhor professor. Ninguém pode ser melhor do que Jesus. Ele é o mestre dos mestres, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Judas esteve com ele esse período todo, desde o princípio do seu ministério até o final, e perdeu a sua salvação. Deixou no finalzinho, perdeu a sua salvação. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar pela nossa alma também. Temos que cuidar dos outros, mas não podemos esquecer de nós, para que nós não percamos a nossa salvação, que é essencial, que é importantíssimo, que é por toda a eternidade. A nossa vida aqui na Terra é muito curta, mas a nossa alma, a vida eterna, é uma eternidade, como a própria palavra já diz. É para todo sempre. Então, Matias foi escolhido por sorteio e por voto. Paulo, ele foi escolhido por Deus, ou seja, o próprio Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco, como nós já comentamos e já lemos. Agora, em Atos 9,15 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, assim, aqui é Deus falando com Ananias. Vai, porque este, falando de Paulo, né? Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Deus está falando com Ananias para ir falar com Paulo, para ir orar por Paulo, para que Paulo volte a enxergar. Prestou atenção? Então Deus está dizendo: este é para mim um vaso escolhido. O próprio Deus havia escolhido Paulo. E também Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O próprio Paulo está falando que Deus, desde o ventre da sua mãe, o havia separado. Por mais que ele conheceu a graça posteriormente, mas ele já havia sido escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. E eu quero dizer para você, você também é escolhido, você também foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Nunca se esqueça disso. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua saúde, seu lar, sua família, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.